Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Certa vez eu trabalhei com uma pessoa e essa pessoa nós encontramos no trabalho uma colega, né? E aí essa colega trouxe um arroz feito com tanajura. Aqui em Brasília, quando chove, quando começa a chover, as formigas aparecem, as formigas com asa, né? Só que dessa vez apareceu, naquela época, uma formiga diferente, uma formiga maior. Realmente muito grande. Só que ela chamava de tanajura. Não sei se era. Mas aí o tio dela fez um arroz com essas formigas. E ela trouxe, fez a propaganda e viu se alguém queria experimentar. Eu quis ver. Pensei assim, por que não, né? E aí ela trouxe, e essa minha outra colega, ela olhou, eu olhei a formiga inteira, né? Eu já tinha ouvido falar dos índios tirando a bundinha dela, né? E misturando na farofa, enfim. Só que tá a formiga inteira. E aí essa minha colega olhou, eu olhei, senti aquele clima, né? Tipo assim, agora você tem que comer. Eu falei, não, outro dia. E a minha colega se sentiu constrangida e comeu. Aí fazendo, não tem gosto de nada. E aí eu saí. Aí no final do dia eu fiquei sabendo que ela cuspiu fora, quase vomitou. E que longe da outra pessoa, porque ela se sentiu constrangida a experimentar a formiga. Olha que interessante. Isso me lembra a história de um rei que ele foi pra guerra e Deus falou pra ele assim: mata todo mundo, animal, tudo, acaba com tudo. E aí os soldados gostaram de muitas coisas, muitos animais bonitos, né, e quiseram trazer. E aí esse rei, ele foi repreendido pelo profeta, e o rei falou assim: não, mas nós trouxemos para fazer sacrifícios para Deus. Aí o profeta pegou essa frase dele, porque sabia que não era aquilo, e disse assim, mais ou menos: muito além de sacrifício, Deus ele espera de você que você obedeça uma ordem dele. Então, independente se será bonito ou não, serão bons ou não, a ordem foi para matar. A propósito, o pecado de se rebelar contra a palavra de Deus é pior. Ela é como a feitiçaria. Olha que interessante. E aí esse rei, ele admitiu. Ele falou: não, eu temi o povo. Por causa disso, eu permiti que eles fizessem o que fizeram. Isso tem que fazer a gente pensar, assim como essa história dessa minha colega. A pressão social, eu falo muito isso aqui, de maneira indireta, às vezes direta. A pressão social, ela tem a capacidade de nos levar para o caminho errado. Como foi com esse rei? Ele escolheu o caminho errado para não ter que enfrentar a ira do povo. Hoje, basicamente, a gente não passa por esse tipo de violência. A nossa violência é social, é a psicológica, é a violência do pertencer, é a violência do colocar em dúvida a sua lealdade ao grupo. E isso transforma pessoas maravilhosas em literalmente monstros, somente para passar uma boa impressão, para não serem mal vistos. Ainda mais
época do cancelamento, né, essa cultura do cancelamento, isso tem sido extremamente perigoso, porque as pessoas não podem mais se manifestar sem serem pressionadas socialmente, digitalmente, em cima de pensamentos minoritários que prejudicam muitas vezes as pessoas que estão ouvindo e tanto quanto a pessoa que está sendo pressionada. E eu quero que você pense nisso, porque essa pressão se tornou, essa pressão negativa se tornou parte da cultura, está se tornando parte da cultura, da nossa cultura, não somente nossa, mundial. Nós estamos sendo contagiados socialmente com uma reação errada diante de pessoas que pensam diferente de nós. Isso tem que fazer a gente pensar. Isso tem que fazer a gente realmente verificar aonde a gente está errando. Eu lembro que essa minha colega falou assim: droga, eu não devia ter feito isso. Eu disse para ela assim, que isso sirva de lição para você, porque a sua individualidade, ela precisa ser respeitada primeiro por você. E como eu já falei em outros vídeos, esse processo de individuação, que é justamente, basicamente, de uma maneira muito simples, de um entendimento mais simples, esse processo de ser quem eu sou, de me aceitar como eu sou, com os meus defeitos e as minhas qualidades, e eu andar com isso, não me diminuindo para ninguém, para o outro se sentir melhor, ou seja, mentindo para os outros que eu sou uma coisa que eu não sou, arrancando essa máscara, arrancando essa persona e aceitando a minha sombra, como eu já falei aqui, no sentido de aceitar, no sentido de redirecionar essa força para algo construtivo, útil. Isso faz toda a diferença e é o caminho que todos nós buscamos. É o caminho de ser eu, na minha melhor versão. E quando eu alcanço essa individuação, naturalmente, esse tipo de pressão social, ele deixa de ter essa força descomunal e vai enfraquecendo a cada vez que eu vou superando essa necessidade. E aí eu vou atropelando a timidez, eu vou atropelando o julgamento, porque eu consigo enxergar em mim as minhas deficiências, então eu consigo olhar para o outro com mais graça e misericórdia. E aí eu consigo começar a cuidar de mim no outro, de forma tal que eu literalmente faço com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Eu ajo, eu reajo, eu cuido do outro como eu queria que cuidasse, eu entendo o outro como eu gostaria que me entendesse, eu escuto o outro como eu gostaria que me escutasse, e eu digo para o outro o que eu gostaria que me dissessem. Porque quando eu penso assim, eu apenas construo, eu me torno uma pedra viva e começo a construir nos corações das pessoas e desconstruir aparências, porque com a minha postura, com o meu exemplo, naturalmente as pessoas começam a se inspirar, porque elas entendem que o melhor de mim sou eu mesmo, e eu não preciso ser ninguém para ninguém para ser feliz, para alcançar o meu contentamento, tá bom? Pensa nisso. Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.